algumas questões a respeito do negro na sociedade. É que as questões do preconceito é que justamente as pessoas discriminam, né, em geral, aquilo que é diferente delas. Porque a discriminação, de certa forma, é uma projeção das insatisfações que temos no próprio mundo, no próprio ambiente social. Isso tudo se reflete em nós como elementos, né, inaceitáveis em nós. Então, realmente, o mundo está muito preconceituoso, está muito desestabilizador. E a questão do negro é uma questão histórica do Brasil e, de certa forma, do mundo, né, de pessoas diferentes, aos quais foram escravizadas, aos quais foram usadas, aos quais foram submetidas a torturas, né? Isso tudo em prol do dinheiro, isso tudo em prol, né, do lucro, isso tudo em prol do ganho monetário, do ganho de dinheiro, ao qual os europeus acabavam lucrando, acabavam ganhando em cima justamente da escravidão. E no Brasil não foi diferente. Tivemos a escravidão no Brasil, de negros tirados da África e trazidos para o Brasil, justamente para poderem ser explorados, justamente para poderem ser usados e comercializados no Brasil das mais diversas formas possíveis, oprimidos, né, depreciados, né, humilhados, né, maltratados, né? E esses resquícios se tornaram estigmas que são justamente cicatrizes aos quais perduram até hoje na nossa sociedade, aos quais permanecem até hoje na nossa sociedade e aos quais realmente compõem a nossa sociedade. Porque o reflexo disso tudo do passado em relação a hoje é que o preconceito ainda existe, mas não existe como existia antigamente. Antigamente era maior, né, mas as questões de conscientização realmente fazem com que o ser humano venha a repensar acerca das suas ações e atitudes e venha, assim, tratar o próximo de forma diferente, de uma forma não tão agressiva assim, não tão tirana, que é violenta assim, mas venha tratar o próximo de uma forma mais amena, de uma forma mais simpática e empática. Então, se tratando disso tudo, levando isso tudo em consideração, é que a questão do negro na sociedade se reflete muito também no século XXI. Como eu já tratei, como estigma, né, se reflete na questão da consciência, pois no século XXI temos acesso às informações. Isso tudo faz com que venhamos a pensar e a repensar, como já dito, acerca das nossas ações e atitudes para com o próximo. Então a questão da criminalidade compõe muito a questão dos negros, né? Porque a sociedade em si mesmo, não sendo tão racista assim, mas ainda possuindo traços de racismo, discrimina demais devido à cor, devido às características físicas, juntamente com a cor. Isso tudo faz com que a criminalidade venha a crescer também, pois isso tudo vai compor a criminalidade. E então podemos observar que os criminosos, na maior parte dos casos, são compostos de pessoas negras, são compostos por negros, porque o sistema em si discrimina, o sistema em si estratifica. O que é estratificar? Justamente fazer uma divisão, né? Dividir e selecionar com base na divisão. Então o sistema estratifica, divide, e com isso tudo o próprio sistema
seleciona aqueles que são melhores para ele, no caso os brancos, os mais claros de pele, e lança por terra, que afugenta, quer lançar para longe, quer expulsar de certa forma os negros. E a criminalidade abraça os negros. Abraça, pois é um sistema em si embasado, que é baseado na mídia audiovisual, né? Então tem a mídia, tem o marketing, isso tudo atrai quem para o tráfico? Se as classes altas já possuem dinheiro, até entram, Matheus. Pode até ser que sim, mas uma escala completamente insignificante devido ao dinheiro que eles possuem, devido à grana que eles possuem. Então quem entra para compor o crime são pessoas também aos quais entraram em contato e foram fascinadas pelo dinheiro fácil, né? Isso inclui quais classes? Se a classe A tem dinheiro, se a classe B tem dinheiro, se a classe C tem dinheiro, a D e a E, né? E o que compõe a maior classe do Brasil em questão de cores, em questão de diversidade, de mescla, de pluralidade de cores, de pluralidade de raças, que significa diversidade, que significa diversas coisas. O que compõe, o que forma. O Brasil inteiro, por exemplo, é diverso, é múltiplo, é difícil achar um branco de verdade, mas o que compõe já está respondido então. São os negros. São os negros que compõem a maior parte, então, da sociedade. Mas não é negro somente de cor, não. De característica, não. O pardo também pode ser considerado um negro, de certa forma, pois é derivado dos negros. Entre outras, o pardo, o amarelo, então, pode ser considerado, né? Mas sabemos que tem uma diferença na questão do tratamento quando a pessoa não é negra de verdade, e quando a pessoa não é considerada negra pela cor negra em si, mas tem uma pele mais clara, sendo ela negra ainda. Essa é a questão que eu quero salientar e quero deixar claro. Essa é a questão, sendo parda, sendo amarela, tudo questão de mescla com negros que são negros, né? Então, não sendo negra de verdade no quesito da cor, entenderam? No quesito de cor negra, né? E não sendo negros de verdade, pois não possuem a cor negra, possuem outra coloração, mas são negras sim, consideradas negras sim. Então tá. Então temos a maior parte da sociedade formada por, então podemos assim dizer, negros, poucos brancos, grande parte 98, 99% negros. E então a criminalidade abraça esse povo, a mídia audiovisual abraça esse povo, né? E realmente vemos a violência aumentando, vemos as mortes aumentando, vemos o feminicídio aumentando. O feminicídio também porque é um produto direto da violência que se aumenta pela recrutação de pessoas desprezadas pelo sistema social, desprezadas pela sociedade, ao qual despreza justamente pelas mínimas diferenças, por diferenças insignificantes, ao qual o ser humano deve abraçar um ao outro, deve amar um ao outro, deve respeitar um ao outro e não discriminar, não tratar com preconceito. Então, se tratando disso tudo, é que temos um índice de violência e desestabilização social altíssimo. O índice de violência e de desestabilização social muito grande. Então isso tudo vai fazer com que a nossa sociedade, né, peço desculpas, isso tudo
vai fazer com que a nossa sociedade venha a ser instável, venha a ser desestruturada. Então, sociedades mais avançadas, como de países de primeiro mundo, mesmo existindo o problema do preconceito, elas vão, de certa forma, valorizar os menos favorecidos, de certa forma. E sociedades menos avançadas, como de países de segundo e terceiro mundo, né, vão desvalorizar, de certa forma, pessoas menos favorecidas. Isso tudo forma o problema social da irrelevância, que é da falta de importância, que justamente vai fazer com que a nossa sociedade venha a ser tratada de forma pejorativa pelos outros países, que é de forma negativa pelos outros países. Porque o marketing do Brasil é negativo para o mundo, né? Por quê? Porque não valorizamos o nosso próprio povo, desvalorizamos o nosso próprio povo e valorizamos agentes exteriores, americanizados. E então essas questões que devemos refletir, rever e agirmos para a mudança social, para que o nosso país seja um país valorizado internamente e externamente. Então eu deixo esse áudio gravado a todos em nome de Jesus, minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. O que Deus diz a respeito disso? Ora, Jesus veio para poder amar a humanidade. Ele já amava, mas veio com esse amor, nesse sentido, no coração, para amar a humanidade. E então o que ocorreu, o que ocorre, é que muitos desprezam o amor, né, para poderem se apegar ao preconceito, à discriminação, né? E então o amor de Cristo Jesus é para todos, né? E realmente a questão em si é que todos devem agir segundo esse amor e amar a todos. Se não tem amor envolvido, que tenha simpatia, que tenha empatia. Pois uma hora Deus vai derramar o amor se você age simpaticamente, empaticamente, né? O seu problema será resolvido. Mas vemos que isso tudo é bíblico. Então eu deixo esse áudio gravado e amém.